In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então no sábado do 23º domingo depois de Pentecostes. Celebrando São Clemente I, né? É sempre uma alegria celebrar São Clemente tão perto de Pedro. Vejam, o seu martírio ainda é no século I, ainda no ano 97, tempo dos apóstolos ainda. Então, ele nos é realmente muito próximo a Pedro, muito próximo a Paulo, que o cita como um dos seus colaboradores. Paulo o cita como um dos seus colaboradores em Roma, na primeira leitura de hoje. E assim, de Jesus, né? Um dos primeiros que recebeu a mensagem da igreja, de Pedro, de Paulo, e nos passa então esta sucessão apostólica. Como é importante, e é uma glória, né? Eu digo que é uma glória, como Deus é. A gente fica olhando para o lado negativo, vergonhoso, tenebroso daquilo que ocorre hoje. E tem razão, porque é o que sobressai. Mas aparece realmente o lado negro de toda essa nossa vida atual, de toda essa nossa história atual. Mas gosto de lembrar que Deus defende a sua Igreja Católica até o fim. E defende no sentido de não deixar que este Francisco seja outra coisa que um antipapa. De não deixar com que Francisco não seja outra coisa senão um usurpador do trono petrino. Este Francisco não seja verdadeiramente papa. Sua eleição é inválida. Gente, isso é uma coisa muito forte, muito séria, muito real. Nós temos comprovada a confissão. Quer dizer, agora apareceu este conluio do Deep State, sobretudo americano, ser dessas famílias, desses grandes Soros no meio, Hillary Clinton, o próprio Obama, quer dizer, que realmente, guiados por Lúcifer. Isso é muito sério, gente. É preciso crer isto, que Lúcifer, ele dá ordem direta aos homens. É preciso entender isto, que esta gente trabalha com os príncipes dos demônios neste mundo. É preciso entender que o anticristo, de fato, já está fortemente atuando no meio deles. Já os conhece, né? Já se apresentou a eles como quem é. Então, vem deles esta ordem de denegrir, de atacar o papado sobretudo de Bento XVI. Mas quem não viu, quem não constatou que afinal foi tremendo, foi dificílimo os 8 anos de papado de Bento XVI. Quem não viu todos os ataques que esse homem sofreu? Quem não soube, afinal não soube que um ano antes um cardeal revelou no Extremo Oriente que ele tinha exatamente isso, 1 ano de vida ou para a renúncia. Estava sob essa forte ameaça. Quem não viu tudo aquilo que aconteceu no entorno próximo da data da sua renúncia, inclusive com a paralisação de toda a economia vaticana, não podia comprar nem vender. A gente diz. Quem não entende que no outro dia da sua renúncia
se abriram, voltou tudo ao normal. O Banco Vaticano livre. Quem não entende que realmente é sério, pediram os católicos americanos, pediram a Trump que investigasse a tal da Primavera Católica, a chamada Primavera. Isso foi chamada a Primavera Católica. Quem é que não toma a sério isso? Não é uma história de carrochinha ou uma teoria de conspiração. Tá? Isto realmente foi uma conspiração. E dentro da igreja, quer dizer, quem não recebe os testemunhos do próprio Daniels. Bem, antes ainda de Daniels, nós temos o Martini. Martini, queridos, ele foi um inimigo fidagal já de João Paulo II. Tá? E confesso, público, todos sabiam, sobretudo na sua diocese, na igreja inteira. Eu conheci um padre da diocese de Milão, sentei à mesa com ele, quando discutimos a questão, discutimos nós dois a questão, ele apoiando o Martini, que queria a modernização da igreja, e era contra inimigo declarado de Bento XVI. Isso é público. Só ir na diocese de Milão se colhe o testemunho. Esse padre é vivo. Esse padre com quem eu sentei à mesa é vivo. Isso é público. Toda a igreja sabe disso. Então, e esse Martini, esse cardeal, é um dos criadores da máfia de St. Gallen. É um dos criadores. Depois tem esse Daniels, esse outro cardeal, cuja biografia, e ele mesmo deu uma entrevista pública na televisão, denunciando a existência da máfia de St. Gallen, que foi investigada ainda pelo próprio Bento XVI, no seu pontificado, só que ele mandou investigar um cardeal que era mandou investigar a coisa por um cardeal que era da máfia, que era da maçonaria, que era satanista, mandou Silvestrini investigar, imagina. Claro, voltou dizendo, não tem nada, Santo Padre, não tem nada. Claro, Silvestrini voltou dizendo, não achei nada, está tudo limpo, tudo bem lá. Mas claro, ela era da... E Daniels não só confessou isso na televisão, e na biografia que escreveram, aqueles dois jornalistas escreveram dele, como também confessou, ele disse, antes de morrer, no leito de morte, ele disse que cerca de 11 cardeais tinham trabalhado durante as congregações gerais para a eleição de Bergoglio. Isso é documentado. Isso é documentado. E eu assisti um sermão de... qualquer um pode ter assistido, isso estava na mídia, de McCarrick, aquele que foi por Viganò denunciado como acobertador e um grande Dom Juan homossexual, McCarrick, que acabou sendo reduzido à lei, e que Francisco tanto lutou para conservá-lo. Francisco lutou. Assim como está lutando para conservar agora Zanqueta, esse bispo argentino que está sendo procurado pela Interpol. A coisa está feia, está escondido. Então, esse mesmo McCarrick, nos Estados Unidos, fez um sermão e disse publicamente, assim, um sermão, uma missa solene, disse publicamente, nós trabalhamos, eu entrevistei. Foi um nobre romano que me procurou. Veja, não só pôs clérigos, não só a máfia de St. Gallen, aqueles 11, apontado por Daniels, mas inclusive leigos proeminentes da Igreja Romana,
procuraram McCartney para cooptá-lo a votação e a trabalhar pela votação de Francisco. Quer dizer, por testemunhos de toda parte, não. Num processo, isso faz prova plena. Num processo, isso faz prova plena. Isso é, convence o juiz da verdade. Um processo jurídico, canônico, não. Isso faz prova plena. É confissão. E convence o juiz. Não, aqui houve realmente fraude na eleição de... Fora tantas outras coisas, queridos, não sei se eu já falei, mas eu acho que enquanto estavam lá ainda em conclave, terminando o conclave, saiu o nome de... no jornal oficial da CEI, da Conferência Episcopal Italiana, saiu o nome de um outro eleito e que depois eles anularam a eleição. Olha, como é que é o nome? Scala. O cardeal Scala. Ele que teria sido o eleito. Você tem a mesa também com esse homem. Esse é dos bons. Então, e depois, numa quinta eleição do dia, a lei canônica manda ter somente 4 escrutínios cada dia. Num quinto, é que foi eleito Francisco. É uma eleição totalmente inválida, tanto no exame externo quanto no exame interno. Uma eleição completamente inválida. Essa é a nossa glória, poder dizer que estamos passando pelo fim do mundo, com uma igreja em cisma, com uma igreja completamente mundanizada, prostituizada, não existe essa palavra, mas feita prostituta, a rameira de Apocalipse 17, 18, 19, tudo isso sim, tudo isso que é um horror, mas a glória do papado. O papado elegido por Cristo Jesus resplandece até Bento XVI, o último papa legítimo. Ele renunciou, medroso, está aí apoiando Bergoglio, mas o seu papado, os seus 8 anos de papado, ileso. Só de sofrimento, só de perseguição, só também de força, de evangelização, de glória, mantendo limpo o papado até a sua renúncia. Que glória para a Santa Igreja. Viva Clemente I, viva todos os sucessores de Pedro, viva a Santa Igreja Católica. Temos esta graça, esta glória de irmos até ao fim sem a defecção do próprio papado. Agora, isso aí não é papa, jogou ao chão o papado, mas ele mesmo não é papa. E outra coisa, queridos, não espere que precise haver grandes outras novidades. Né? O pessoal diz, não, estamos até agora e não aconteceu o cisma. Não, o cisma já aconteceu. E eles dizem que não, porque estão todos, e a maciça, a maior parte ficou toda do lado de lá, no cisma. Tá? Não espere, nem precisa. O falso profeta já está completando a sua obra, a sua tarefa. Quer dizer, ainda colocará o recheio, que é a apresentação do anticristo. Mas não precisará de outras. Não está ele no Oriente agora, promovendo a amizade com os budistas, fazendo a grande religião mundial? Está lá ele trabalhando firme nisso. Forte, firme. Ainda ontem, está trabalhando forte, firme nisso. Então, não, ele já está completando a sua tarefa. Não precisa fazer mais grandes novidades. Não precisa acontecer mais cismas retumbantes. Nem pode acontecer. Porque a verdade é que eles têm que ser a maioria. Nós precisamos continuar sendo um remanescente, um grupo pequeno, resto remanescente. Como está escrito no Catecismo da Igreja Católica.
Das Sagradas Escrituras, em primeiro lugar. Como está declarado em tudo isso? Como está? Então, não há que esperar um cisma retumbante, é o que essa gente espera, um cisma retumbante. Nem deve acontecer, não deve. Para que realmente se cumpram as Escrituras. Ou a palavra de Jesus dizia, agora nós a dizemos, sentindo o seu peso, porque devem se cumprir as Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.